Olá, alunos do sexto ano do Colégio Primeiro Passo. Vamos dar início a mais uma aula de História. E abro o livro de vocês aí na página 31 e depois a gente vai para a página 36. Então o assunto de hoje vai da página 31 à página 36. A gente vai falar sobre o aparecimento da humanidade e o aparecimento dos humanos, né, dos seres humanos na América, o continente que a gente vive hoje, né? O que acontece? O aparecimento da humanidade, do homem, vai muito no livro para vocês, pela teoria do Darwin, teoria da evolução, através do pensamento da teoria que vem da seleção natural. Então, o que acontece? Na aula passada a gente estudou a teoria do criacionismo, né, e a teoria do evolucionismo. O criacionismo, que é a criação do surgimento da humanidade, por exemplo, veio através de Adão e Eva. Aqui a gente vai ver através da evolução, da teoria da evolução, da seleção natural, onde, segundo Darwin, a teoria dele, os seres vivos, né, os animais e o homem foram se adaptando ao seu meio ambiente e chegaram até como estão atualmente, por exemplo, os seres humanos. E os estudos dessa teoria da evolução, né, a teoria que vai estudar a seleção natural, começa através dos homonídeos. Homonídeos, que são seres que tinham em comum a sua aparência, seu jeito comum, parecido com os primatas. Mas isso não quer dizer que os homonídeos, eles eram, a gente vem por eles ter aparências, lembra os primatas, não quer dizer que nós seres humanos a gente veio dos primatas, dos macacos, não. A gente só teve ancestrais, né, segundo os estudos da teoria da evolução, da questão da seleção natural, a gente teve ancestrais parecidos que tinha com os primatas, com os macacos. E esses homonídeos, eles vão passar por um processo de evolução. Eles andavam, por exemplo, parecido com macacos. Eles não andavam como a gente anda hoje, através das duas pernas, né, que é os bípedes. Nós somos bípedes e andamos eretos, em pé, né? Então, como você vê aí na página 31, a evolução e a seleção natural do homem começa com o nosso primeiro ancestral, os homonídeos, que vai aí evoluindo através dos australopitecos, até chegar, por exemplo, nos homens sapiens. Os homens sapiens, que já são os homens próximos a gente, né? É nos homens sapiens que vai surgir, na página 33, a questão de andar somente em duas pernas, você andar ereto. Os homens sapiens que já vão aparecer, como é que chama? A questão da intelectualidade, nesse período que o homem já vai começar a criar animais, já vai surgir a agricultura, por exemplo, você cria animais para poder comer a carne, tirar o leite. A partir dos homens sapiens que vai surgir o surgimento das organizações, da propriedade privada, vai surgir a religião, tudo isso a partir do surgimento dos homens sapiens. Lembrando que começou lá dos homonídeos, vai passando pelos australopitecos, vai chegando nos neandertais, tem toda aí no livro de vocês a evolução de cada um até chegar nos homens sapiens. Os homens sapiens têm esse surgimento na Terra por volta de 120 mil antes de Cristo. Né? Eles vão surgir aonde? Os homens sapiens, lá no continente africano, e é considerado o homem moderno. Em outras palavras, é o ser humano pertencente a essa espécie. Então, os homens sapiens considerados os homens modernos. É de lá que vai, desses homens sapiens, né, depois de tanta evolução que foram se adaptando ao meio ambiente, vai surgir o que? Hoje, os seres humanos que a gente conhece. E aí, a gente pula lá para a página 36, onde fala da origem da espécie humana na América. Aqui o homem já surgiu, na parte que a gente já estava falando, era sobre a teoria evolucionista, né, de Darwin, da seleção natural, que fez com que
o homem foi passando por processo de evolução no meio ambiente que vivia, até chegar ao homem como é hoje a gente em dia. Então, aquele lá foi o processo dos hominídeos, que são ancestrais parecidos com os primatas. É importante que vocês saibam que o homem, nós não vemos, não somos de origem dos macacos, dos primatas. A gente só teve ancestrais que tinham como eu posso dizer, umas certas aparências com os macacos. A gente não veio deles. Foram nossos ancestrais que eram parecidos, falando assim de uma forma mais fácil, com os macacos, né? Só que a gente sabe que com o passar, como explicar explicando vocês, com o passar do processo evolutivo, por causa da seleção natural, onde o homem vai se adaptando ao meio ambiente que vive, vai chegar até os homens, os seres humanos, como é hoje em dia, né? E agora a gente vai para a parte que vai falar da origem da espécie humana na América, porque o homem ele vai surgir aonde? Lá na África, e da África ele vai se espalhando. Porém, começa a estudar como é que o homem chegou na América, porque a gente sabe que hoje em dia a gente utiliza os barcos para chegar na América e se utiliza, por exemplo, aviões para poder sair tipo da África ou da Europa até chegar aqui na América. E aí, como foi que eles fizeram isso naquela época? Já que não existiam essas tecnologias, né? Segundo mostram os estudos, apesar que alguns estudos que a gente vai ver aqui mostram que uma das possíveis travessias pode ter sido por barcos, né? Então, o que é que vai acontecer? São 3 teorias que defendem a chegada do surgimento dos humanos aqui na América, né? A primeira teoria, tem aí no livro de vocês, na página 36, fala da teoria autoctone. Essa teoria, que tem como nome autoctone, diz que o homem, né, o ser humano, já nasceu aqui na América. Porém, já foi provado que a origem da humanidade, as primeiras civilizações, vai surgir lá na África, né? E então, os estudiosos, cientistas, já descartam essa primeira teoria em que o homem surgiu, né? O homem americano surgiu aqui dentro da própria América, né? Até porque até hoje não se encontrou vestígios, por exemplo, de esqueletos, nem de pinturas mais antigas do que os homens sapiens que surgiram lá na África. Então, essa primeira teoria diz o quê? Que o homem surgiu dentro, o homem americano surgiu dentro do continente americano. Porém, essa teoria não é aprovada por não se encontrar nenhum vestígios de homens mais antigos do que os homens lá da África, né? E aí vem a teoria de Clovis, conhecida mundialmente como a teoria de Beringer. O que é essa teoria de Beringer? É um estreito que ligou parte lá do Alasca, território ali dos Estados Unidos, com a Rússia, território da Rússia, principalmente ali na Sibéria. No livro de vocês, aí na página 37, tem um mapinha aí, ó, mostrando bem aqui, ó, o Estreito de Bering. Esse Estreito de Bering é a teoria, podemos dizer, atualmente mais aceita, de que o homem, a espécie humana, teria saído aqui, ó, da África, foi se espalhando pelo, aliás, aqui, saiu aqui da África, foi se espalhando por todo o continente aqui, chegando na Europa e tudo, até chegar nesse Estreito de Bering e chegar na América, né? Chegando na América do Norte e descendo para a América do Sul. Mas por que que isso aconteceu? Porque, segundo os estudos, o mundo vivia nessa época o período glacial. Então a água baixou e esse período glacial também é conhecido muito como a Era do Gelo. Então tudo ficou congelado e como o nível da água baixou, acabou que entre esse estreito, conhecido como Estreito de Bering, acabou surgindo uma passagem natural, uma passagem de gelo. Então, durante todo esse período que tinha essa passagem, os humanos que viviam ali no continente africano, no continente europeu, foram todos se transferindo, né, alguns desses homens para o outro continente, conhecido atualmente como continente da América. Então, a terceira teoria defende esse Estreito de Bering, que o homem teria atravessado caminhando. E aliás, a segunda teoria, né, que é a teoria de Clovis ou teoria de Bering. E tem também a teoria da transoceânica, que eles acreditam, essa teoria defende que os humanos que chegaram aqui na América, eles fizeram essa migração, esses grupos vinham lá da Ásia, da Oceania, e eles fizeram essa travessia, né, pelo Oceano Pacífico.
Essa teoria diz que grupos cruzaram o oceano chegando até a América do Sul. Lembra que pelo Estreito de Bering chegaram pela América do Norte. E essa terceira teoria defende que chegaram pela América do Sul, vindo lá da Oceania, da Ásia, essa travessia através de pequenos barcos. Diferente da teoria de Bering, que defende que eles cruzaram através do Estreito de Bering. Então, para encerrar a aula de hoje foi para explicar que o surgimento, a evolução do homem, que vem dos homens sábios, australopitecos, neandertais, até chegar aos homens sábios, essa teoria é defendida pela teoria de Darwin, da teoria da seleção natural, né? E o homem, né, vai surgir lá no continente africano, os homens sábios, e eles vão evoluindo como uma sociedade, até se tornar uma civilização, sociedade, e se tornar os seres humanos que somos hoje, né? E o outro assunto foi para explicar o surgimento da humanidade, né, dos seres humanos aqui no continente americano, onde apresentei as 3 teorias. Aqui encerra a aula e até a próxima semana e bons estudos.